Então, assim, com 1 ano e meio, ele sabia o alfabeto, ele sabia jogar jogo da memória com 32 cartas, mas ele não me chamava de mamãe nem de papai, né? Não chamava meu esposo de papai. Então, assim, ele falava algumas poucas palavras, ele falava, tipo, Luna, porque ele assistia o desenho da Luna, a banana, mas ele não me pedia as coisas, ele não me pedia água. Muitas vezes ele me usava como instrumento para poder pegar e fazer o que ele queria. Primeiramente, obrigada, né, por ter aceitado. Fiquei muito feliz. É a nossa segunda live, né? A gente fez uma já tem um tempo. Isso. E eu não lembro exatamente se foi em 2018. Acho que foi 2018. 2019, janeiro, Ah, foi janeiro, 2019. fevereiro. Pronto, foi em 2019. Então, o objetivo mesmo é conversar, porque você é do PAP 1, né? Você é da primeira turma do PAP. Né? Como diz o Wesley, você chegou quando tudo era mato, né? Você, Estela, tudo quando chegou Leonardo, tudo quando era mato. Tudo começando, tudo novo, tudo novo. Tudo novo, assim. Como foi que você me conheceu, Helena? Porque você é de Salvador, mas você estava nos Estados Unidos, né? Foi. Agora eu estou aqui em Salvador, mas eu estava residindo nos Estados Unidos. Mas eu seguia você no Instagram antes da gente, né, de você lançar a turma, eu já vinha acompanhando você, assistindo seus vídeos. E foi logo depois, assim, pouco tempo. Porque Antônio, ele nasceu em 2015. A minha desconfiança com autismo foi 2016, 2017, que ele tava beirando 2 anos, né? Com 1 ano e 6 meses. Aí, então, quando eu já estava tendo essa desconfiança, eu já estava pesquisando sobre, então, todos os estudos que eu vinha fazendo e as pessoas profissionais, aí eu ia seguindo, né, me informando. Então, nesse período, mais ou menos também, 2018, final de 2017, 2018, eu comecei a acompanhar você e seguir suas dicas, né? Certo. Assim, como era a comunicação, Lena, de Antônio, logo no início, né? Antes de você começar a estudar, me acompanhar, aplicar as estratégias, como era que ele se Um dos comunicava? motivos, né, da minha desconfiança do levantamento da questão do autismo era justamente essa dificuldade que ele tinha em conversar. Ele tinha sempre teve uma inteligência muito avançada para a idade dele. Então, assim, com 1 ano e meio, ele sabia o alfabeto, ele sabia jogar jogo da memória com 32 cartas, mas ele não me chamava de mamãe nem de papai, né? Não chamava meu esposo de papai. Então, assim, ele falava algumas poucas palavras. Ele falava, tipo, Luna, porque ele assistia o desenho da Luna, a banana, mas ele não me pedia as coisas, ele não me pedia água. Muitas vezes ele me usava como instrumento para poder pegar e fazer o que ele queria. Então, era uma das coisas que ia me levantando a suspeita, por conta justamente dessa dificuldade, desse atraso da linguagem. Fora alguns outros pontos que ele tinha, como categorização de brinquedos, alinhamento, e assim ia. Então, ele tinha uma linguagem muito limitada, né? Muito poucas palavras dizendo, ele me usava mais como instrumento. E quando eu ia vendo os vídeos que você ia falando, então assim, eu ia aplicando, né? Então é igual a. Eu não sei se você ainda tem aquele que você fazia tipo um desafio no PAP. Então, você acredita que o Wesley falou antes de ontem? Eu acho que eu vou fazer outro desafio daqui. Nossa, aquilo é bom demais. Ele falou. Vou fazer um Assim, desafio com os alunos para aplicarem mais. é bom porque é uma tarefa simples por dia. É. E aí, à medida que você vai fazendo e você vai alcançando o objetivo daquela tarefa, você vai estar tendo retorno, então assim, vai animando, né? A mãe vai animando o pai de fazer assim, nossa, se eu. E às vezes a gente fica muito, muito perdido, do tipo assim, o que eu posso fazer para poder ajudar? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, não tira não, viu? Volta e volta a fazer, porque dá muito retorno. Para mim, foi um dos pontos mais fantásticos que teve desse período do PAP. Foi e conhecendo mais ele e sabendo como lidar, né? Como incentivar, como buscar fala, como mostrar o brinquedo, de trazer para o olhar.
de entrar no jogo dele, né? Ao invés da gente querer achar que o certo, vamos dizer, por exemplo, o Lego é uma forma de montar um em cima do outro. Mas ele, por exemplo, não montava em cima do outro, vamos dizer que ele alinhava. Então, uma vez você falou assim, não, tenta entrar, não quer dizer que é porque um montar por cima do outro que é o certo. Na ótica dele não é. Na ótica dele é. Então, tenta fazer do jeito que ele está brincando para poder ele interagir, achar que você participar do jogo é algo interessante também. Então, todas essas dicas que você ia dando, eu ia aplicando, ia ganhando confiança, ganhando mais, assim, intimidade com ele e segurança para ele ir soltando, né? Mais a Que bom. fala e a comunicação. Ótimo. Você lembra, assim, exatamente qual foi o primeiro resultado que você teve com ele, quando você começou a aplicar? Além desse que você trouxe, de entrar na brincadeira, dele aceitar. Eu acho que foi ele começar a enriquecer o vocabulário. Primeiro foi ele começar a falar mais, e depois, quando ele já estava enriquecendo mais o vocabulário, porque ele tinha o conhecimento do vocabulário todo na cabeça dele, ele só não estava sabendo fazer o link de jogar para fora, externalizar. Então, quando ele começou a externalizar, né, essas palavras que ele já tinha adquirido, eu acho que foi o primeiro link. Aí depois foi ir juntando duas palavras. Então, tipo assim, por exemplo, o biscoito. Antes ele me usava para eu pegar o biscoito. Ele me mostrava o biscoito, foi lá, me levava para poder pegar. Depois ele aprendeu a falar biscoito. Depois que ele aprendeu a falar biscoito, quero biscoito. Depois eu ia introduzindo, mamãe, quero biscoito, e foi assim, né? Sucessivo. Mas eu acho que o ganho do vocabulário, externalizar os vocabulários dele, foi a primeira etapa. Ótimo. E eu lembro também, Helena, que você falava que ele tinha muita ecolalia também, né? Ah, ele tem até hoje. Ele tem até hoje. Na verdade, a ecolalia dele eu consegui identificar, né? Eu sempre falava com você, Antônio tem muita ecolalia, não sei o que é que eu faço, não sei o que é que eu faço. Quando ele tá, vamos dizer assim, ocioso, ele entra em ecolalia. Se eu apresento várias atividades a ele, por exemplo, como se eu não desse tempo para ele foca no que sejam as atividades. Então, assim, ele tá brincando. Se ele tá numa ecolalia que eu vejo que tem a ver com a brincadeira dele, por exemplo, ele tá repetindo a frase de um desenho dele e ele tá ali brincando com os desenhos, eu vejo que tem algum nexo, eu permito. Se eu vejo que tá entrando numa ecolalia de ficar eu quero sorvete, por exemplo, né? Numa frase de desenho que não tem nada a ver com o contexto, aí eu procuro tirar o foco e mudar e apresentar outro jogo. Então, quando ele está concentrado, ele diminui a ecolalia. E eu lembro muito que você falava sempre comigo, tenta se ele disser assim, mamãe, quero uma água. Aí eu falo assim, mesmo que ele não quisesse, eu vim mostrar água, você quer água? É água que você quer? Então, assim, era uma forma que eu ia lidando com a ecolalia e lidou até hoje, né? Quando ele apresenta mais esses picos. É porque é difícil, né, no início, trazer para o contexto, né? É difícil, você tem que fazer malabarismo às vezes, né? Para poder utilizar aquela fala, né, aquele fragmento, né, do desenho e tal, e trazer para a interação, para aquela troca. Né? Hoje ele tem ainda ecolalia, mas assim, como é que está a comunicação dele assim hoje? Questão do vocabulário, eu sei que ele expandiu, mas ele já dialoga, como é que está hoje? Eu senti que ele teve uma estagnada significativa por conta da pandemia. Foi muito tempo preso dentro de casa, sem assim, um apartamento fechado, sem escola, sem intervenções, sem terapeuta, só comigo. Por mais que a gente ia aplicando, eu senti que ele deu uma travada na fala. Mas hoje eu digo assim, antes da pandemia, eu digo assim, ele estava evoluindo significativamente, sabe? Em tudo. Em termos de formar frases, em termos de pedir, em termos de dialogar. Hoje eu digo para você que ele deu uma estagnada, apesar de que já voltou presencial, atendimentos, fono, mas
não é uma intensidade em que eu acho que precisava para dar o boom, para ele voltar de novo a deslanchar como ele estava fazendo. Sim, porque foi uma quebra, né? Vocês estavam lá nos Estados Unidos, aí veio a pandemia, vocês vieram para cá para ficar com a família, Justamente. e aí acho que não imaginaram que ia passar tanto tempo, né? Não imaginava que ia chegar do jeito que chegou aqui, né? Porque lá a gente entrou, a pandemia começou em fevereiro, mas em setembro as aulas já estavam voltando presencial. Então, assim, as intervenções eram todas recebidas na escola. Né? E aí ele não ia ter uma perda, quer dizer, até aqueles meses, mas ia voltar com as intervenções. E agora, não, veio esse ano todo. Semana passada ele começou a ir para uma escola presencial, então foi algo bem, para ele foi bem forte, né? Sim, trabalho de formiguinha, né? Tem que começar, quando a gente fala, começar do começo, né? Como se fosse. Mas assim, ele não regrediu, né? Ele não regrediu não na foi questão uma da fala. regressão. Ele deu uma estagnada. Assim, ele não teve um. Eu acredito que se ele estivesse recebendo as intervenções diariamente, como ele estava recebendo, ele ia ter essa progressão, né? Esse progresso. Mas ele deu uma estagnada. Ele não deixou de falar, ele não teve. Mas ele também não evoluiu. Mas eu acho que isso não foi específico com ele. Eu converso com muitas outras mães. Isso foi algo que foi com todos, né? É muito difícil. Para a gente já é difícil adulto ficar preso em um apartamento. Imagina com uma criança, né? Que precisa de espaço para poder desenvolver. Ver a piscina, quer ir para a piscina, quer ir para o parquinho, não pode ir para o parquinho. É bem complicado mesmo. E é complicado. Você não pode ficar pegando, né, nos outros. Então, assim, é todo um... Você vem uma vida criada de um jeito e depois você tem que se adequar à forma que está acontecendo. Então, assim, é complicado. Um pouco complicado. E assim, no meio desse turbilhão de coisas, da pandemia e tudo mais, você conseguiu aplicar as coisas com ele ainda em casa, do jeito que dava, que você tem o Theo também, né? Eu particularmente tive um pouco essa dificuldade, porque coincidentemente com a pandemia teve o nascimento de Theo. Então, os primeiros meses foram fáceis, depois eu percebi a questão dos ciúmes dele. Hoje já está uma boa relação também, né? Assim, eu digo que Theo é um terapeuta para Antônio, porque aquela questão de insistir, né? Ele insiste tanto que ele vence pelo cansaço. Então, ele quer brincar com o irmão. De início o irmão não queria, agora ele já pega os aviões, o irmão já não reclama, às vezes já dá para ele. Então, ele vai, eu digo que é um mini terapeuta que eu tenho em casa agora. Ele está se vendo pela câmera, eu acho. Ele tá se vendo, ele tá achando interessante. Ele tá achando o máximo. Olha, você tá aparecendo para quase 200 pessoas, então, você é famoso. Também não é. Muito fofo você. Você tá ajudando seu irmão, chamando para brincar. É o dia todo. Toninho, brincar. Mãe. Toninho tá dormindo agora. Ai. Assim, Leina, eu não sei, assim, já tem um tempinho, né, que você é da turma 1, então, não sei, acho que você lembra. Você lembra, assim, em quanto tempo, mais ou menos, você teve, assim, os primeiros resultados, quando você começou a aplicar as estratégias? Não demorou, não. Eu não tive essa questão assim, 6 meses, não. Foi... Porque quando você... Assim, a gente, quando é mãe, por mais que a gente estude, vai pesquisando, a gente não tem um olhar, vamos dizer, técnico, né? De qual deve ser o caminho. Então, assim, quando você ia dando as dicas, assim, nas aulas, quando você ia passando o conhecimento, quando você... A questão do desafio, que você dizendo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, então você vai entendendo e pegando o manejo da coisa, você vai tendo um progresso. É como se fosse você ligasse um interruptorzinho, né? Tipo assim, eu consegui fazer isso, e cada pequena atitude, assim, pode ser pequena para os outros, né? Para a gente é uma vitória. Sim. Então, assim, é algo, por exemplo, é porque agora eu não lembro a questão do desafio. Eu tenho anotado num caderno. Eu vou até um dia desse, eu lembrei, mas assim, eu acho que eu vou voltar a fazer aquele desafio de novo. Porque é bom. São 30 dias, são 30 desafios, um por dia.
Justamente. E cortei o raciocínio, foi olhar aqui para Não, o você disse jovem. que vocês queriam olhar para o caderninho para voltar a fazer as Porque às orientações. vezes, como eu falei assim, essa questão, por exemplo, que teve essa estagnada na pandemia, então, às vezes é alguma coisa que você está dentro de casa o dia todo dia, o tempo todo, você acaba não se perdendo, se deixando assim, vencer pela rotina do dia a dia. E quando você tem um direcionamento, é assim que você deve fazer. Então, tem coisas que eu acho assim, eu tenho que voltar a dar umas diquinhas para poder lembrar que caminho eu tenho que seguir para reacender nele essa chama, né? E é engraçado que, interessante, na verdade, isso que você me trouxe, porque, por coincidência, repito, antes de ontem, o Wesley falou assim, eu acho que a gente deveria voltar com o desafio, fazer o desafio com os alunos do PAP, justamente por conta da pandemia, que foi o que você falou, né? Assim, as pessoas acabam ficando desmotivadas mesmo, ficando sem energia, cansadas da rotina, trabalhando home office, aquela coisa assim que acaba trabalhando bem mais, né? Não é porque está em casa que trabalha menos, acaba trabalhando bem mais. E aí tem as coisas de casa, e filho, e as próprias coisas, e tanta coisa para resolver que virou bola de neve. E a gente estava conversando sobre isso exatamente, né? De trazer esse desafio para os alunos, para ter aquela coisa, todo dia eu faço um pouquinho, todo dia eu tenho um resultado, e aí todo dia eu que tenho uma pequena grande vitória, né? Para Justamente. ficar motivado, né? Para Ter essa motivar a energia. pessoa, né? Porque automaticamente dos pais a gente tem uma autocobrança no sentido de que a gente quer fazer o nosso melhor. E às vezes a gente vê aquela questão de você segue alguém no Instagram e vê que seu filho tá progredindo assim assado e o meu não tá. Então, assim, começa a vir aquela frustração de pai. Então, se você faz, e como era proposta essa questão do desafio, quando você fazia uma atividade e você consegue alcançar aquela única tarefa, você não tem aquela obrigação de dizer assim, poxa, eu tenho que fazer agora, eu tenho que sentar, quantas horas eu tenho que fazer por dia? Não. Eu fiz uma pequena coisa que eu consegui. E uma das coisas, agora eu lembrei uma das coisas logo de início, assim, quando a gente começou, que eu seguia você, que eu acho que foi do papo também, de que você falava assim, a criança, você tem que brincar, né? Porque é difícil, vamos dizer assim, a criança não tem o lúdico muito desinibido, né? As crianças normalmente com autismo. Então, às vezes, você tem que incentivar o lúdico nele, de pensar a historinha. Isso eu me pegava no começo. Meu Deus, como é que eu vou? É uma coisa que é tão natural, mas como é que eu vou fazer que ele entre, que aquilo ali não. E você entrar na história. E às vezes, quando eu tô vendo que tá a agitação do dia a dia, eu lembro que assim, basta 10 minutos. E eu percebo, se eu sento com ele 10 minutos e brinco, e ou eu faço uma cosquinha, ou eu trago a atenção, né? Trago a atenção dele para mim, aí você parece que se vê aquela felicidade, né? Aquele sorriso. Sim, E, justamente. e naquele momento você até vê, tipo assim, uma evolução justamente disso, como se fosse assim, minha mãe, meu pai não esqueceu de mim, porque tá no dia a dia, né? Ele parou e ficou. Eu não precisei ficar, vamos dizer, 1 hora, porque quando a pessoa pensa assim, eu tenho que parar para poder ficar com meu filho, o pessoal já pensa assim, meu Deus, eu tenho que fazer 1 hora. Mas 1 hora, tem que ficar Dá em um home desespero, office. né? Dá um desespero Meu Deus, isso. eu tenho que parar o trabalho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que olhar o outro filho, eu tenho que. Não. Você sempre frisava isso, né? Não precisa ser 1 hora, basta ser 10 minutos de qualidade. É aqueles 10 minutos, aquele pouco tempo mais de qualidade que você está focado, que você está chamando, que você está trazendo a criança. Então a criança já sabe que naquele tempo rápido que sua mãe ou que o pai sentou e vai poder brincar com ele, ele vai aproveitar aquilo. E isso era uma das coisas. Aí, outro ponto que você tinha me perguntado, porque tem tantos anos já, né? Mas. Tem. Por isso que eu perguntei se você lembrava, né? Que você é da primeira turma. Essa questão 2018, né, Wesley? 2018. Você é da turma foi setembro de algo 2018. muito positivo que trouxe, né? Era isso, essa questão do sentar e brincar com qualidade, que não precisa ter muito tempo para você ficar ali, mas aquele pouco tempo que você fique, e é questão assim mesmo, viu? É 5, 10 minutos, eu digo porque eu fiz. Você tem um retorno imediato, pronto. Melhor do que dias, meses, já é algo que você vai perceber imediato. Pode até ser que no primeiro dia
e no segundo a criança tente assim se dispersar, porque é novo para ele, né? Isso. Mas a criança é maravilha, né? Criança se molda rápido a rotina, qualquer atividade que você apresente a ele é muito tranquilo. É engraçado isso que às vezes até a criança, né? Falando da criança autista, né? Os pais que os filhos já têm um diagnóstico, por conta da questão da rigidez, né? Muitos têm uma resistência até com o novo, porque é algo que é totalmente fora da rotina, então traz uma insegurança, né? Uma imprevisibilidade. Mas aí, quando você apresenta de forma lúdica, de uma forma assim legal, que a criança gosta, ela quer repetir, repetir, repetir. Aí chega uma hora que o adulto cansa, e a criança não. O adulto cansa e a criança não. Isso é muito interessante. Eu percebi isso muito no consultório, que eles tinham muita resistência no começo, mas quando eu apresentava, ia lá com paciência, com jeitinho e tal, que eles topavam, pronto. Aí queria repetir 1000 vezes a mesma brincadeira. Antônio, se eu vejo às vezes que ele tá brincando, mas eu vi que ele ficou quietinho, como se parasse assim, tá pensando na vida ociosa, aí eu vou lá e começo a fazer uma brincadeira de que eu vou comer o barrigão dele. E aí eu faço uma, faço duas, eu vou comer seu barrigão, magrinho, mas eu digo que tem um barrigão, que eu vou comer seu barrigão. E aí ele se acaba de rir. Aí chega, eu faço 1, 2, 3, quando eu já fiz umas 10, eu falei assim, bom, agora parou, né? Aí ele começa, barrigão, mamãe, barrigão, mamãe. Então assim, já perde. É aquilo, né? Você dá a mão, já quer o braço todo, mas quando você pensa que é bom para ele, aí a gente brinca, releva. E quando eu vejo que realmente eu tenho que parar, eu falo assim, mamãe, agora eu tô ocupada, mamãe vai voltar a fazer, ou mamãe tava lavando os pratos, agora a mamãe vai voltar para terminar. E aí ele volta a brincar e fica tranquilo. Eu lembro também que, como você falou isso da questão do tempo de qualidade, né, de aproveitar o tempo que você tem, eu lembro que, eu não sei se isso foi exatamente por conta do PAP, mas eu lembro que você começou a regular muito o uso dos eletrônicos, não dele, mas o seu. Que eu lembro que você falava assim, cara, eu não uso celular, computador, nada na frente dele, eu espero ele para a escola, Para ou quando eu estiver tirando a soneca. Né? Isso. E você teve muito esse cuidado. Eu sei que deve ter sido bem difícil, né? Porque hoje é muito difícil a gente se desconectar. E você fez esse exercício mesmo de utilizar, saber fazer comigo, né? Isso, é uma isso, fazer educação bom uso. E isso, na verdade, isso é até hoje. E ótimo. quando eu me vejo pegando muito no celular, eu procuro assim, eu deixo na estante de livros para eu não ficar olhando, né? Porque às vezes é uma tristeza. Você vê basta pegar uma hora que desencandeia, né? Pra você querer ficar com o celular na mão e olhar isso e olhar aquilo. Por mais que não seja para, como eu falo com meu marido, até meu Instagram hoje já é outro ramo na minha vida, porque eu uso meu Instagram para estudar. Não tenho nada mais daquilo, que eu ficava olhando, o que tá na moda. Acabou isso na minha vida. Acabou essa fase, né? Acabou completamente. Quando eu abro o Instagram para aprender, para estudar, é focada de pessoa X, pessoa Y. Então, assim, mas eu evito justamente para não instigar. Porque até hoje, por exemplo, antes da pandemia, ele estava com o uso de eletrônico apenas à tarde, né? Tipo assim, 1h30, mais ou menos. Eu lembro que era quando ele voltava da escola, não era? Isso. Com a pandemia, ele acabou que eu dei 2 vezes ao dia, de manhã, de 10h30, 11h, meio-dia, e de tarde, final da tarde, umas 4 horas até 5 horas, 5h30. E agora que voltou aos estudos, eu tirei de novo da manhã, né? Então, assim, ele só tá no da tarde. Meu objetivo é tirar. Então, assim, eu tive um progresso muito grande porque eu tive um erro de mãe de primeira viagem, de cair no contentamento de que ai, meu Deus, as musiquinhas de galinha pitadinha, não sei o que, isso vai entreter, isso é bom para criança. Então, o Antônio, ele foi uma criança que ele teve muito eletrônico. Muito. Eu tive esse erro, assim, que eu assumo. Nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos. Ele teve muito eletrônico. E tanto que foi uma coisa, assim, que... Não por conta do autismo, mas eu pensava, quando eu tivesse um outro filho, o Teodoro é completamente diferente. Ele não tá no espectro, mas assim, eu não ofereço eletrônico a ele. E tanto que quando ele vê assim na televisão, ele até vê assim, o interesse, né? Por exemplo, passou um desenho, ele olha.
Mas não dá, acho que não dá 3 minutos. Ele volta Já para sai. brincar. Ele já sai para brincar. E eu tenho essa vontade de tirar de Antônio, mas para Antônio já é mais complicado, porque ele veio de um berço de eletrônico que eu fui tirando, eu e meu esposo, e agora a gente já está com essa hora, uma hora e meia à tarde, e que a gente aos poucos quer vir desmamando até ver que ele fica assim tranquilo, brincando só com os brinquedos dele mesmo, na realidade, com o ambiente, com quem está presente. Brincando com o irmão, brincando com vocês, né? Isso. Na escola, nas terapias, isso é muito importante. O Theo, ele nasceu, eu recordo que foi no início do ano passado, não foi? Foi em fevereiro, foi. Então ele já tem 1 ano e pouquinho já, passou rápido. 1 ano e 5. 1 ano e 5. Quase 1 ano e meio. Passou rápido. E assim, Lena, quando você começou a aplicar, né, quais foram as principais dificuldades que você teve, assim, no início? Né, quando você começou a aplicar as estratégias, assim, como você falou, né, por você não... Eu sei que você é da área da saúde, você é biomédica, né? Tanto você como seu esposo, mas assim, mas você disse que não tem esse olhar técnico, acho que no sentido de fono, né? Ou de psicólogo, terapeuta ocupacional, assim. Eu fiz vários cursos depois, né, mas eu digo assim, não foi a graduação, né? Então, sempre tem alguma coisa que, por mais que você está estudando, que um fonoaudiólogo que está ali em clínica o tempo todo, em consultório, ele vai ter aquela experiência, aquele olhar de como direcionar. Mas uma coisa que eu digo assim para quem está assistindo é que não desanima. Porque vai ter dia de desanimar de começo, de você botar as estratégias que você leu, que você estudou, e não vai ter um fruto ali. Mas muitas vezes não é porque você está conduzindo errado. É porque a gente também tem que entender um todo, né? A gente não sabe se aquele dia foi um dia que para a criança foi um dia cansativo, que não vai render, que foi... Então, assim, hoje eu já tenho esse outro olhar. De que muitas vezes não é porque eu estou aplicando algo e eu não estou vendo fruto, mas também porque eu tenho que ver que ali tem outra pessoa, né? Antônio é um ser humano, é uma pessoa, então ele provavelmente naquele dia ele pode ter tido uma dificuldade de estar mais, algo estressou ele, ou de que não está com muita paciência, ou que está tão cansado que não está fluindo. Então, assim, eu respeito isso. Eu vou insistindo até o ponto de ver que eu vou ter fruto. Se eu ver que eu não estou tendo fruto, eu também não insisto, para não tornar aquilo desgastante e ele já não querer mais que eu aplique, vamos dizer, aquela técnica ou que eu use aquela estratégia com ele. É porque assim, né, todos temos dias ruins, né? E com as crianças não é diferente. Porque quando eu converso com algumas mães, elas sempre falam às vezes assim, tô desanimada porque eu tentei aplicar tal coisa e não consegui. Mas primeiro, você pode... É igual a introdução alimentar. Você não vai oferecer a fruta um dia, né? Vai oferecer 10, 15 para você dizer realmente se aquela criança está gostando ou não da fruta. E vai ter um dia que vai negar, vai ter outro dia que vai negar, vai ter outro dia que vai negar. E vai ter um dia que vai aceitar experimentar. Então, assim, as mesmas coisas para a estratégia, a questão da fala, para a questão de chamar para brincar, para dizer, assim, de interferir, principalmente essa questão, por exemplo, de rigidez. Então, ele sempre teve muito essa questão do alinhamento, era algo muito forte nele. Ainda é, né? Então, normalmente, aquelas crianças que têm esse alinhamento, você vai, tenta, tira, vai botar um avião, tira... Aí já começa a confusão. E de início, ele assim, ele ficava chateado, chegava até de chorar. E eu achava que eu nunca ia conseguir que ele permitisse que eu intervisse naquela brincadeira dele. Hoje, eu tiro um avião, jogo, escondo, vamos dizer, Teodoro vai lá, pega um avião, brinca, e ele já não tem aquela reação mais de frustração. Então, assim, às vezes é um passo que a gente acha que é de tartaruga, mas que quando você vê, você já colheu os frutos. E é que você falou muito bem, né? Não é tentar uma vez só, né? Tenta, aí tenta de novo e vai tentando todo dia um pouquinho. Se conseguir 1, 2 minutos por dia já comemora, né? Perfeito. Porque acredite, é muito.
para quem nunca sentou para brincar ou fazer qualquer atividade que seja. Com relação às dificuldades, assim, você falou um pouco como você superou. Você aprendeu isso no processo enquanto estimulava o Antônio, ou você sempre teve facilidade assim, lidar com frustração? Eu digo facilidade porque às vezes eu vejo que tem pessoa que trava mesmo, assim, se frustra, tem uma intolerância à frustração muito alta e não consegue continuar. Como é que foi que você superou essa parte da frustração? Olha, eu não sei, eu vou dizer, eu digo que Deus é muito generoso comigo. A minha, assim, a questão da minha aceitação e tudo, eu acho que foi muito tranquilo, porque eu vinha desconfiar, apesar dele ter atingido marcos e marcos e marcos, quando foi a questão da fala, foi o que foi me deixando um pé atrás, eu não fiquei esperando diagnóstico, né? Então, assim, eu entrei com todas as intervenções. Pense assim, se eu não existisse a questão do autismo, mas ele tinha dificuldade no atraso da fala, ele tinha uma dificuldade de interação com a pessoa, quem é o profissional que pode me direcionar para fazer isso? Então, assim, eu sempre pensei nisso. Eu entrei com as intervenções. Tanto que Antônio começou com intervenções com 1 ano e 10 meses, e eu vim pegar o diagnóstico papel dele nos Estados Unidos. Ele já tinha 3 anos. Uhum. Tanto Bem que depois. bem depois. Quando a médica me deu o papel, aí foi aquele preparo deles lá, né? Não, porque eu quero conversar, chamar psicólogo. E ela me deu o papel, e aí, mãe? Eu falei assim, e aí, tudo bem. Aí ela, tudo bem, mas você tem certeza? Não vai fazer acompanhamento? Eu falei assim, ó, isso para mim hoje tá sendo só um papel. Uhum. Porque eu já vinha trabalhando na minha mente de que ele tinha uma dificuldade, independente de ter diagnóstico ou não. Então, eu tinha que entrar com as intervenções e estudar para que eu pudesse ajudar ele. Então, assim, essa questão de frustração, eu fui muito tranquila, muito mente aberta. Eu não fiquei me pegando do tipo assim, por que comigo? Porque eu procurava pensar assim, o que é que eu posso fazer para ajudar? Entendi. E até hoje. Agora, vai ter dias, e teve dias, e ainda tem dias, que são os dias difíceis, que você quer entrar no banheiro e chorar. E você chora, 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 chora. Bota pra fora, porque você é ser humano. Sim, com certeza. E abre a boca e olha, porque seu filho é uma bênção, né? Graças a Deus. Você tem ali na sua frente uma bênção que te ensina mais do que você ensina a ele. Porque a Antônia realmente me ensina. A questão de paciência, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de ter o controle da situação. Queria que tudo fosse no meu tempo. E eu venho completamente aprender. Sei bem como é. Tudo para ontem. Tudo para ontem. E você vem justamente, eu vim justamente aprender. Então, assim, mas cada dia que passa, você vai aprendendo. Uma dificuldade que eu tive foi, assim, de falar para as pessoas em relação ao autismo com medo de opinião. Eu sempre tive isso. Tipo assim, principalmente família. Porque você escuta cada coisa, né? Eu escutei cada coisa. Até coisa do tipo assim, você tem um filho com autismo e não pode ter outro filho. Sendo que eu sempre quis ser mãe, assim, de vários, né? Maria Parideira, eu dizia desde pequena, que eu queria ser Maria Parideira. Minha sogra. Mas... Queria 8, diminuiu para 4, e meu sogro, não, 3, tá bom, chega. Tá bom. Mas, assim, eu ouvia de gente da família isso. E no período que eu estava nos Estados Unidos, que eu fiquei um pouco longe assim, presencialmente dos amigos e família, e fui cada vez mais estudando sobre a questão do espectro e vivendo meu filho, fui vendo e vendo assim todas as conquistas, eu fui me sentindo cada vez mais segura para falar. E hoje eu toco no assunto assim. E eu acho bom porque assim, hoje eu esclareço para muita gente, né? Muita gente tem dificuldade, muita gente ainda tem na mente daquela questão de que assim, o autismo é do nível severo, né? A criança que fica se balançando, a criança batendo. E quando você vai explicando, vai dizendo, nossa, é isso mesmo, interessante, né? Porque assim, vai vendo que não é aquilo que todo mundo pensa. Então, eu me considero muito tranquila em relação a isso. Tipo, a minha aceitação, vamos dizer assim, a questão do luto do diagnóstico. É como se eu tivesse passado assim. Bem, se bateu em mim, foi rápido, né? E também você teve um tempo maior para processar, né?
Você percebeu as dificuldades, começou a intervenção com 1 ano e 10 meses e você só foi receber o diagnóstico mesmo com 3 anos. Com tempo depois. Você teve um tempo aí para processar, Eu né? procurei Ao não longo ficar desse pensando, processo. né? Do tipo assim, porque tem muitas pessoas que ficam presas à questão do nome, assim, é porque meu filho é autista, meu filho tem autismo, não aceito. E eu acho assim, eu não julgo, porque cada um tem sua forma de reagir. Mas quanto mais a gente se prende nisso e se fecha para ajudar eles, não é ninguém. Você não tem que estar lidando com ninguém, você tem que estar lidando com seu filho. Então, assim, quanto mais você se fecha, tem essa dificuldade, acho assim, que mais vai perdendo e atrasando para ele só. É a criança. Então isso eu sempre tive na minha mente, né? Tipo assim, eu tenho que pensar nele e ponto final. E meu marido me ajudou muito nisso, porque ele é muito prático, tem objetivo. Tipo Que assim, bom. enquanto eu me importava muito com a opinião dos outros, ele não estava nem aí. Ele dizia assim, minha família e... O Wesley então, todinho. O Wesley todinho. Não quero nem saber. O Wesley é Eu assim. quero meu filho, e se eu tiver, ou se eu não tiver. Se alguém falar assim, você não pode ter filho, quem paga minhas contas, né, gente? Aí você fala, a decisão é nossa e pronto, e tá Teodoro aí. Justamente. Mas é isso mesmo. Você falando, passou um filme na minha cabeça, lembrando também. Mas aí a gente conversa depois nos bastidores. Mas é isso. Quando você falou, né, que antes de adquirir o curso, você já me acompanhava há um tempo. Quando você soube da proposta, você achou assim, teve alguma dúvida no momento assim, será que vai dar certo, que eu vou conseguir aplicar, ou que eu vou ter tempo também de aplicar? Você teve alguma dúvida com relação ao curso ou não? Não, eu tinha muita confiança, né? Tipo assim, tenho confiança em você até hoje, né? Qualquer coisa que eu mande, Carlinha, não sei fazer isso aqui, você acha o quê? Você tá ali pronta para ajudar. Então, assim, não era uma profissional que me deu me deu assim certeza. Então, quando eu fiz o curso, quando você propôs e eu fiz o curso, não foi nada mirabolante, não foi nada difícil. E as aulas, eu lembro que eu ouvia muito por celular. Então, assim, quando eu estava fazendo uma coisa ou outra, eu ficava assistindo. Né? Então, assim, não foi algo chato em que não desse para eu aprender. Eu conseguia fazer o que eu estava fazendo e eu conseguia absorver da forma como você ia falando. Sim. E é o que eu te falei, né? A questão de segurança. Eu lembro que foi no final do PAP, não foi que teve a questão do sorteio dos vídeos e... O concurso do Ali foi o PMS. único que eu tava assim, ai, gente, pelo amor de Deus, eu não ganho nada na vida, não faço nada. E uma coisa que eu fico assim, até hoje, eu sempre penso que você ficava assim, Leina, só falta seu vídeo. Eu falo, ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer um vídeo, eu vou mandar um vídeo dando depoimento assim, e vou... E aí, nos últimos, assim, 45 do segundo tempo, acho que não foi nem 40, foi 50. E você ganhou. Foi, e você ganhou. Você ganhou o sorteio. Porque você insistiu, porque eu não ia mandar vida nenhuma. Eu fui e botei lá, falei, entrei no quarto, eu lembro como hoje, entrei no quarto, falei assim, olha, Carlinha, deixa eu te dar aqui meu depoimento, fiz o vídeo, e de repente foi o vídeo mais curtido, eu falei, até porque tinha que ser mesmo. Ganhou, foi. Ganhou tá vendo? A questão da confiança em você, tá vendo? Fui te ouvir mais uma vez, e aí deu certo. Não, e foi ótimo, até hoje a gente usa seu depoimento, é muito bom aquele vídeo, assim, muito legal. E você ficou com vergonha mas assim mesmo, quando a pessoa não tem costume, mas aí já fez 2 lives, né? Depois a gente já fez a live até hoje, olha, a cada 2 ou 3 dias tem uma mãe, um pai, uma tia que me procura. É incrível. Não, o pessoal me pede seu WhatsApp. O pessoal pede seu WhatsApp, aí eu não vou passar seu WhatsApp. Não, eles vêm pelo direct, porque no final da live eu falei qual era meu Instagram. Mas eu falo também, quando eles me pedem, eu passo o Instagram. Agora o WhatsApp eu não posso passar, né? Então, aí o pessoal vem conversando comigo. Não, é sério, não a cada assim, 2 dias, 3 dias alguém. Então, assim, já teve gente do Japão, da Angola, daqui, muitas pessoas aqui do Brasil, gente até que mora lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai trocando, eu vou dizendo, né, como foi a minha experiência e vou mostrando que não tem esse peso. Você consegue levar com mais leveza, né? Porque a vida não para. Você continua sendo mulher, você continua sendo mãe, você continua sendo esposa.
Então, assim, você não fica presa a diagnóstico, você não pode ficar parando sua vida por isso. Você vai ter, claro, um jogo de cintura, porque vai ser momentos que vai ser mais preciso de você estar, assim, as suas intervenções, você tá ali mais forte, mas você não deixou de ser você, não deixou de ser ser humano. Então, assim, é muito bom essa troca de experiência, que é a sua live, tá vendo? Outro ponto seu aí, ó. Trouxe. Eu adoro fazer live com os alunos. Eu lembro que foi uma das primeiras lives que eu fiz com você, com a Estela, com o Leonan, muitos Foi. alunos da primeira turma. Assim, eu tenho muito contato com muitos alunos, mas assim, da primeira turma, como foi a primeira e foi uma turma pequena, então eu tenho contato com, acho que, sei lá, uns 60%, né? Eu tenho contato com bastante gente ainda, né? Isso é muito bacana, né? Já tem tanto tempo, né? 2018 foi setembro, fazer 3 anos já. Mas é isso. Vou deixar seu Instagram de novo, o povo vai atrás de você. Porque o povo é @Leina Fávero. Fávero, né? Isso, Leina Fávero. Fávero. Vou pedir para mais colocar aqui. E se você quiser, assim, se você quiser, não, se você puder, deixar uma mensagem assim para os pais, as mães que estão assistindo, que ainda estão nesse início, né, na jornada, que estão se sentindo perdidos, né, perdidas. O que você diria, assim, o que você gostaria de ter ouvido lá naquela época, quando você desconfiou do Antônio? O que eu acabei de dizer, a vida não vai parar por conta do autismo. Então, assim, você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ser mulher, seu marido não vai deixar de ser pai. Vocês não vão viver só focado nisso. Vocês vão aprender a conviver com isso e vocês vão ajudar a seu filho, quer dizer, vocês vão ter força, vocês vão estudar, se dedicar, lembrando que não é um peso, não é um fardo, são apenas algumas limitações. E a gente aprende a viver que fica de uma forma natural. Então, assim, hoje eu não me preocupo se eu tenho que ficar, vou intervir nele porque ele não sabe mexer num liquidificador e aí assim assado. Não, você vai perceber como se você estivesse ensinando para qualquer criança, seja atípica ou neurotípica, e falar assim, olha, a gente liga o liquidificador virando o botão do lado direito, por exemplo. Então, assim, não desanima, não fica triste, passa, os dias de tristeza vêm, mas você passa e não desistir, é só correr atrás, é só se instruir. Tem muita gente falando muita coisa, hoje em dia tem muitas mães dando sua experiência e tem muitos profissionais bons. Então, assim, você vai aprendendo, você vai aprender a brincar, você vai aprender a lidar com tudo isso. Mas você não vai deixar de existir por isso, muito pelo contrário. Você vai aprender muito com seu filho, né? Com seu sobrinho, com seu neto, com quem vocês estão aqui se preparando para poder ajudar e intervir. Verdade. É porque realmente tudo que é novo assusta, né? Então, como as pessoas têm uma visão do autismo muito estereotipada, né? Que acho que os autistas são aquelas crianças que ficam no canto, se batendo, se mordendo, que não fala com ninguém, que não olha de jeito nenhum, que não interage de jeito nenhum. Então, quando você recebe o diagnóstico de autismo, assim, no seu filho, na sua filha, mas como? Ele olha pouco, mas olha, então, ele interage, né? Pouco, mas interage, então... Eu fiz esse questionamento, assim, fazer assim, mas será que ele tem? Porque ele é tão carinhoso. Eu ainda não tinha um isso. Né? As pessoas falam isso muito mesmo. Eu achava ele eu falava tão carinhoso. Mas eu vou dizer outra coisa para vocês. Não se apeguem a... Vocês podem escutar muitas coisas de muitas pessoas. Eu, inclusive, a primeira profissional que eu encontrei, Antônio, que eu levei ele, falou para mim que provavelmente ele nunca ia falar. Então, sério, assim, assim, tipo... não com 1 ano e 10 meses. Pode ser, eu pensei, será que ele vai falar? E aí ela era dona da clínica, né? Ela falou assim, pode ser que ele nunca fale. E eu fiquei assim, mas a gente não pode nunca duvidar da capacidade. Nunca a gente pode duvidar da capacidade. Então, assim, hoje Antônio com 3 anos, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a nadar. Eu coloquei na natação, no início eu falava, meu Deus, não vai dar certo.
porque o professor mandava fazer uma coisa e ele não queria, né? Queria o jeito dele. E hoje ele já nada, todos os outros ainda estão com boia. Aprendendo. E ele é o único que já aprendeu e já nada assim. Ele entra hoje na piscina, não tô nem aí. Vai pro fundo, já nada. Então, assim, eles não tem porque é a questão de ter autismo, eles não vão conseguir. Não, eles conseguem e eles superam e eles mostram pra gente muito mais do que a gente acha. Então, não acredite no que as pessoas quando dizem para você não vai conseguir, porque eu sou prova viva disso, de que falaram para mim que provavelmente meu filho não fosse falar. Ele fala e fala várias línguas. Ele gosta de idiomas mesmo. O idioma é muito fácil. Quem gosta é ele, viu? E justamente, tudo aquilo assim, ele não vai ler, ele não vai escrever, tem o tempo dele. Então, assim, por exemplo, o Antônio, eu via o dia que eu ia ver o Antônio montar em uma bicicleta. Hoje ele tem uma bicicleta, não tá de rodinha, mas está na bicicleta. Então, assim, ia ter gente que dizia assim, não, ele nunca vai andar de bicicleta. Eu nunca desisti do meu filho, foi outra coisa que você falou. Por trás de um autismo, antes do autismo, existe uma criança. Pessoa. Você falou isso. E isso, na época que você falou, não sei se foi no PAP ou se foi antes do PAP, mas... Talvez a semana do autismo, eu falo muito isso, que as pessoas esquecem que é uma pessoa, né? Que tem sentimentos, né? Que é uma criança, né? Toda criança não leva um tempo para aprender e tem as suas limitações, mas consegue. Então, assim, muitas vezes a gente não pode deixar dizer, eu quero fazer tudo pelo filho. Não, a gente também tem que deixar a criança se arriscar para ele aprender. Uhum. Né? Então, e isso independentemente de ser autista ou não, né? A gente tem que deixar a criança, a gente fica ali dando apoio, né? Para que não se machuque, se for uma coisa, tipo, a criança está fazendo alguma coisa lá, escalando alguma coisa, né, para a idade dela, mas você está ali, aqui, ó, acompanhando, mas não, tem pai que vai lá e já faz pela criança, ou então nem deixa fazer, então isso acaba atrapalhando mesmo. Que eu aprendi muito com meu marido, porque eu sou aquela mãe dizer assim, meu Deus, vai subir, vai cair, vai morrer, vai bater cabeça, vai ter traumatismo craniano. Tony que já é mais assim, deixa ele, menino, ele vai conseguir, ele vai fazer. Então, assim, no início eu era mais assim, e aí ele foi me ensinando a eu ter mais confiança, né? E é capaz, é isso que eu tô dizendo, é isso que eu quero dizer, seu filho é capaz de fazer, nunca duvide, nunca desista. E se ele teve alguma habilidade... Antônio teve muita habilidade. Antônio pegava num lápis, ele tinha uma coordenação motora fina muito boa e ele perdeu isso com 2 anos. Mas se ele já fez um dia, ele vai fazer. Ele tem capacidade. Então, assim, não diga se uma pessoa diz assim, ele não vai fazer. Não, acredite. E que não tiver que seu alcance, você vai estar estimulando. Sim, e fazer as adaptações necessárias, né? Porque às vezes eu percebo que as pessoas ficam muito nisso, mas ele é autista, nunca vai aprender. Se você não fizer as adaptações necessárias, digo, você não é jogando só para a mãe, não, né? Para o pai. É os terapeutas também. Se você não faz as adaptações que a criança precisa para aprender, fica mais difícil. E aí o que eu acho pior é que você já acaba jogando a responsabilidade somente no colo da criança, né? Tipo, ela não faz porque ela é autista. Sim. Tem gente que se apega a isso, né? Então fica difícil. Que é bom é aquele pensamento que eu tinha desde o começo. Independente de diagnóstico, independente de ter o nome autismo ou não, existe uma limitação que a criança possa ter. Tipo assim, pode ser na fala, pode ser na interação social. Então, assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar essas intervenções? Por exemplo, se for uma criança que tem TPS, né, transtorno no processamento sensorial, não precisa ter autismo, mas a pessoa, a mãe, o pai não vai ajudar, não vai levar para o fono ou para terapeuta, para poder estimular e diminuir esse TPS. Então é a mesma coisa. Existe aquela limitação, aquela dificuldade, entra com as intervenções para aquilo. Não fica focado porque tem autismo ou não tem e por conta disso não vai conseguir. Pode ser que o tempo seja diferente, mas não quer dizer que não vai conseguir. E o objetivo das terapias é justamente esse, né? Melhorar a qualidade de vida da pessoa autista. Justamente. Isso é muito importante. Foi ótimo. Se deixar de ficar aqui conversando até amanhã, porque a gente conversa. Toda vez é isso, né? A gente fala pelos cotovelos. Que a gente conversa, viu? Cadê a Theo? Foi dormir, foi? Eu dormi. O pai pegou o filho, conseguiu ali. A mãe. Ele nem pediu para mamar, não foi?
Não, ele já tinha mamado bastante. Eu tava tentando botar para dormir antes de vir, de entrar. Eu até demorei para entrar por causa disso, que eu tava lá no quarto. Mas eu acho que ele sentiu, assim, que eu tava, assim, na ansiedade da hora, né? Eu falei, só dorme cedo, só dorme cedo. Hoje não dormi. Eu falei, não é possível. Não é possível. Logo hoje. Mas deu tudo certo. Eu agradeço demais. Foi muito bom. Espero que a gente possa se conhecer, né? Você tá aqui em Salvador ainda, né? Espero que ainda tô aqui em Salvador. Mas quando eu for em Aracaju aí, a gente marca. Você me avisa. Ou quando eu for em Salvador também, né? Tá Eu te certo. aviso. Tá bom. Muito obrigada. Agradeço demais. E que venham outras lives, né? Sempre muito bom conversar com você. Um abraço para o seu esposo também. Beijos para os meninos, viu? Pro Pode Antônio, deixar, pro Carmen. Theo. Obrigada. Um abraço, Obrigada a você.